Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu convido-os a assistir a mais uma aula de Geografia, de número 18, que tem como tema o trabalho no campo e na cidade. Você sabe diferenciar? Vamos estudar comigo? Então, as formas de trabalho no campo e na cidade. Mas antes da gente discutir sobre isso, é interessante que a gente conheça o conceito e a definição do que é trabalho, tá? Então, a gente pode definir como um conjunto de atividades produtivas ou criativas que um homem exerce para atingir um determinado fim, tá? É atividade profissional regular, remunerada ou assalariada, tá? O trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço que é feito pelo indivíduo com o objetivo de atingir uma meta, tá? E o trabalho, ele é o fator de produção mais importante. Usualmente, os economistas, eles medem o trabalho em termos de horas dedicadas, salário e também eficiência, tá? O trabalho é a essência do homem. O que distingue o homem dos animais é a sua consciência e a sua intencionalidade para o trabalho, tá certo? Vamos lá? Então, as relações de trabalho no campo e na cidade. No campo, a gente vai discutir, vai estudar que as principais atividades econômicas são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já na cidade, vai predominar o comércio, a indústria, a prestação de serviços, que são as atividades econômicas de imensa importância. No trabalho no campo, ele vai se destacar, como eu falei anteriormente, ele está relacionado com a agricultura, a pecuária, o extrativismo, e a gente vai estudar cada um deles, tá? Então, vale ressaltar que a agricultura ela evoluiu muito ao longo da história, graças ao quê? A inserção de novas tecnologias e de conhecimento. Então, muitos instrumentos são utilizados para quê? Para o desenvolvimento dessas atividades no campo. O arado, por exemplo, como vocês podem perceber aí na imagem, é um instrumento rústico, feito de madeira ou também pode ser de ferro, que é movido por tração animal. Sua finalidade, qual seria, o objetivo maior? É criar frestas no solo, tá? Onde são plantadas as sementes. Ainda hoje o arado ele é utilizado, mas apenas em pequenas propriedades ali para agricultura familiar, Porém, essa cena aí que vocês podem perceber, ela é cada vez mais rara, tá bom? E nesse sentido, novas tecnologias, novas técnicas chegaram para contribuir para diversas etapas da agricultura. Atualmente, a gente pode perceber que para preparar a terra, o arado ele foi substituído, Então, preparar a terra, plantar e colher alternativas tecnológicas como rotação, a irrigação, a fertilização do solo por meio de quem? Das máquinas, Muitas técnicas tradicionais, como eu mostrei anteriormente, ainda são bem aplicadas, porém, nas grandes propriedades, são os tratores e as novas tecnologias que são responsáveis por grande parte desse trabalho, tá bom? Como vocês podem perceber também, a pecuária é uma atividade econômica voltada à criação e reprodução de animais, os quais são destinados à produção de alimentos e matérias-primas, Como você pode perceber aí na imagem, ele está aí tirando o leite da vaca, isso? Porém, com a chegada da tecnologia, tudo se modificou. Então, assim como na agricultura, a pecuária aprimorou as suas técnicas, aplicando ciência e tecnologia no manejo dos animais e na produção dos seus derivados, tá? Então, anteriormente, claro, ainda existe em pequenas propriedades rurais, Vai lá o senhor, enfim, alguém, que mora na propriedade, tira lá o leite da vaca e faz toda a sua produção artesanal. Mas hoje em dia, com a chegada da tecnologia, tudo se aprimorou e foi modificado. Ainda sobre o trabalho no campo, a gente vai conhecer agora o extrativismo, tá? Que é a atividade que consiste em extrair de onde? Da natureza, Recursos vegetais, minerais e até mesmo animais, tá? Entre os tipos de extrativismo, eu vos apresento aí o extrativismo vegetal, que é a extração de elementos de plantas, tá, como seivas, folhas, ervas, madeira, frutos, casca de tronco, entre outros, tá? Um exemplo aí que vocês podem perceber é a extração do látex da seringueira, que é fabricado para a produção de borracha,
Vocês podem perceber que ele está sendo aí extraído do caule dessa árvore, né? Outros exemplos é a castanha do Pará, açaí e muitos outros. No extrativismo mineral, é caracterizado pela exploração de recursos minerais, já está dizendo, né? Mineral, extração de recursos minerais. Então, é uma atividade econômica que extrai minérios do solo, dos rios e também dos mares, tá? Os mais importantes são o ferro, o petróleo, o manganês, a bauxita, o níquel, além de prata e também do ouro. A extração de minério atualmente é altamente mecanizada, tá? E, infelizmente, a sua exploração deixa marcas profundas, marcas essas negativas, na região onde acontece. Se você observar bem aí nas imagens, tá? Tem um rapaz trabalhando de forma artesanal na extração de ouro, de prata, enfim, de minérios, tá? No solo. A gente pode perceber na imagem de cima que ali está havendo a extração de petróleo, tá? E infelizmente essa imagem aqui abaixo são as marcas da extração de minério quando ela é altamente mecanizada, tá? É dessa forma que fica o solo. No extrativismo animal, né, se trata da pesca e caça de animais. Então, por motivos econômicos, a caça a animais silvestres é proibida em vários países, tá? No Brasil, somente está permitida a caça às comunidades tradicionais, como as indígenas, por exemplo, e regiões onde é considerada a única forma de obter proteína animal. Infelizmente e frequentemente, a atividade de caça ocorre de forma ilegal, como no caso aí dos jacarés, onças, macacos e pássaros. Então, assim, é bom deixar claro que o extrativismo animal, ele existe, né, quando as comunidades indígenas a realizam de forma suficiente, tá? Mas, infelizmente, no Brasil a realidade é outra. O extrativismo animal acontece de forma muito negativa, de forma ilegal, ocasionando por muitas vezes a extinção desses animais. É interessante também a gente falar sobre atividades extrativistas e comunidades, ou seja, com os avanços técnicos, né, também contribui para o aumento da produtividade nas comunidades extrativistas. Mesmo assim, algumas comunidades bem tradicionais, elas continuam seus trabalhos valorizando assim os aspectos culturais e ambientais. Se você perceber nessa foto, né, é uma imagem correspondente ao Nordeste brasileiro, tá? Onde parte dos trabalhadores rurais vivem em função do extrativismo do coco-babaçu, que é uma das mais importantes palmeiras do Brasil. Então, só reforçando, né, por mais que essas atividades extrativistas elas acompanharam os avanços tecnológicos, existem comunidades como essa, por exemplo, a comunidade indígena, né, que a extração é de forma artesanal. É interessante também que a gente fale sobre a mecanização do campo, tá? E o que seria isso, né? Algumas agroindústrias instalaram-se próximo ao campo para ficarem próximas das áreas de cultivo, criação ou extração de elementos que lhes sejam necessários. Então, essas indústrias, elas transformam as matérias-primas em diferentes produtos. E o que é interessante a gente saber também o que é a agroindústria, né? Então, ela tem a finalidade de transformar a matéria-prima, tá? A gente vai estudar isso mais lá na frente. Vai extrair, né? Vai transformar a matéria-prima, prolongando sua disponibilidade, aumentando seu prazo de validade e diminuindo a sazonalidade, tá? Além de agregar valor aos alimentos in natura, procurando manter as características originais dos alimentos. Então, a indústria ela faz o trabalho de recolher a matéria-prima, tá? E transformá-la num produto industrializado. E nesse sentido, ele aumenta o seu prazo de validade, conserva o alimento por mais tempo para que chegue às nossas mesas. Ainda na mecanização do campo, há, por exemplo, né, eu mostro aí usinas que transformam. Elas transformam o quê? Cana-de-açúcar em açúcar ou em álcool, por exemplo, né? Os frigoríficos, que eles processam as carnes e produzem linguiças e presuntos, tá? Então, são indústrias de laticínios que utilizam leite para produzir os seus derivados, como manteiga, queijos e iogurtes. Então, ó, eles buscam a matéria-prima e transformam no novo produto. É interessante também a gente falar sobre os produtos orgânicos
que está em alta ultimamente, né? E é interessante que ela esteja, né? E você sabe, eu convido você a conhecer comigo. Você sabe o que é um produto orgânico, tá? Podem ser vegetais ou animais que recebem esse nome porque têm origem nas pequenas comunidades rurais e são produzidos sem o uso de agrotóxicos, tá? Então esses produtos eles são cultivados com técnicas que não agridem a natureza. Então o que isso significa, né? Que a agricultura orgânica é também um caminho para integrar a sociedade, a natureza e o trabalho de maneira mais sustentável. Os produtos orgânicos, eles são cultivados de forma que não são utilizados os agrotóxicos e dessa forma, né, eles estão em melhor qualidade. Tá? Quando a gente fala sobre o trabalho na cidade, né, então o que a gente encontra na cidade, nos centros urbanos, né? E a gente encontra as principais atividades econômicas, que são aquelas ligadas à prestação de serviços e também ao comércio, né? Como, por exemplo, a gente pode perceber aí a administração pública, bancos, hospitais, clínicas médicas, empresas de comunicação, escolas e até mesmo faculdades, tá? É interessante, por exemplo, que eu trabalho com crianças do campo e percebo que, por vezes, elas vão, né, aos centros urbanos, suas famílias vão aos centros urbanos à busca desse tipo de serviço. Então, já o comércio, né? O que seria o comércio? Corresponde às lojas como shopping, centers, supermercados, restaurante, tá? Há também em muitas cidades atividades industriais, a gente conversou um pouco aqui sobre a nossa cidade, né? Na qual são produzidos alimentos, vestuário, eletrodomésticos, automóveis, tá? E na indústria automobilística, que a gente percebeu que Vitória também possui, né, uma empresa voltada ao automobilismo, que é a mecanização e a automação das linhas de produção, que são cada vez mais utilizadas e tendem a substituir postos de trabalho que antes eram ocupados por pessoas, ou seja, por operários. Nas relações de trabalho na cidade, a gente vai perceber que ela vem se modificando, tá? Então essas relações de trabalho vêm demonstrando profundas mudanças. Se há um costume, por exemplo, do empresário ele manter uma loja física para fornecer os produtos aos compradores. Mas hoje em dia o mercado de vendas online tem crescido bastante, né? Ou seja, ele não possui uma loja física, ele possui um estabelecimento lá com produtos em estoque, você compra pela internet, desculpe, e ele faz a entrega, tá? Então, isso possibilita que pessoas de locais muito distantes recebam aquele produto. Antes ela precisava ir ao seu posto de venda, né? E hoje em dia ela comprando pela internet, você envia pelos correios e ela recebe o produto normalmente, tá? Então, atualmente, algumas pessoas têm profissões que possibilitam realizar seus trabalhos em casa, tá? No sistema conhecido como home office, a gente percebeu, né? Tendo em vista a pandemia, como esse sistema de trabalho, ele aumentou bastante, tá? Então, no sistema home office, as pessoas trabalham de casa, tá? Todo o material que ela utilizava no posto de trabalho, hoje, ela utiliza em casa. E outras pessoas compartilham espaços comuns, exercendo atividades profissionais diversas, tá? Que é escritório denominados de coworking. O que vocês podem perceber na imagem são pessoas, aqui na imagem de baixo, são pessoas trabalhando, cada um com a sua mesinha, mas elas podem estar exercendo trabalhos diferentes para empresas diferentes, por exemplo. E na imagem de cima, né, tem um rapaz aí trabalhando em home office. Nos setores econômicos, né, a gente vai perceber que as atividades econômicas elas podem ser divididas em primário, secundário e terciário. No setor primário, a gente vai perceber o maior envolvimento, né, do campo, tá? Que são atividades que produzem a matéria-prima, como o extrativismo, a pecuária e a agricultura. Tá? No setor secundário, são atividades responsáveis por transformar essa matéria-prima produzida pelo setor primário em mercadorias industrializadas, que são os automóveis, eletrônicos, casas, máquinas e roupas, ou seja, reforçando o que foi dito anteriormente, né? Pega aquela matéria-prima que foi do campo e ela é transformada, tá? Virando assim o setor secundário. E no setor terciário são atividades econômicas do comércio e prestação de serviço e que os produtos são direcionados ao consumidor. Então são as lojas, bancos, tá? Hospitais. Nas relações de trabalho do campo e da cidade, né, existe uma parceria entre elas
Então, essa circulação de produtos e serviços entre o campo e a cidade mostra a relação entre as atividades econômicas desses espaços. Aí eu trago um exemplo bem fácil para vocês, tá? É o exemplo do ketchup, tá? Então, para se fazer o ketchup que consumimos, a indústria ela vai precisar de tomates, que foi produzida, né, no campo, ou seja, o setor primário, tá? De onde tira, né, a matéria-prima, tá? Então, o agricultor, por sua vez, ele vai cultivar esses tomates e ele vai precisar de equipamentos e máquinas, tá? Industriais, que vão fabricar esses tomates em ketchup. Então, vocês podem perceber aqui na imagem, né, eu coloquei lá um tomate que simboliza a matéria-prima. Posteriormente, vem aqui as máquinas, né, fazendo a colheita dessa matéria-prima, que uma vez industrializada, elas já vão ser transformadas em ketchup. Tá? Então, de maneira geral, né, o campo ele produz os alimentos e as matérias-primas. As indústrias vão transformar o que é produzido no campo em produto industrializado, ou seja, esses produtos vão seguir para distribuição e comercialização nas cidades e posteriormente estarão nas nossas mesas. E já a cidade ela é prestadora de serviços especializados, como ciência e tecnologia. E vamos fazer uma rápida revisão para a gente ver se a gente entendeu bem o conteúdo de hoje, tá? Então, no campo, predominam as atividades econômicas de agricultura, pecuária e extrativismo, tá? Os produtos orgânicos, que foi aqui falado por mim, né? Eles são cultivados sem agrotóxico e utilizam técnicas que não agridem a natureza, tá? E têm origem geralmente em pequenas comunidades rurais. Na mecanização do campo, né, nessa produção agrícola, faz com que muitos trabalhadores do campo eles saíssem das cidades e fossem em busca de oportunidades de trabalho. E a gente chama isso de esse deslocamento, né, de saída do campo para as cidades de êxodo rural. Então, hoje o deslocamento do campo para a cidade continua, porém em menor frequência. Provavelmente você conhece alguém que deixou a sua região do campo e veio morar na cidade em busca de empregos, no comércio ou na indústria, tá? Então, a cidade ela concentra atividades profissionais relacionadas ao serviço e comércio, tá? Então, são considerados serviços e atividades como administração pública, bancos, hospitais e clínicas médicas, né? Falei, reforcei, estou reforçando aqui com vocês. O comércio corresponde ao supermercado, restaurantes, shopping, academias, escolas, tá? Ainda continuando, né? O que você aprendeu hoje. O setor primário relaciona-se às atividades predominantemente rurais, ou seja, as atividades do campo, tá? Como é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O setor secundário diz respeito às atividades da indústria e o terciário ao comércio e serviços. O campo produz os alimentos, né? Ou seja, o campo fornece a matéria-prima, as indústrias transformam o que é produzido no campo e os produtos seguem para distribuição e comercialização nas cidades. E o trabalho nas cidades, né? Contribui com ciência, tecnologia, informação para ampliar a produtividade no campo. E infelizmente, né? Essa é uma afirmativa que parte do alimento produzido no mundo é desperdiçado ao longo do processo de produção e distribuição, comercialização e também no seu consumo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de geografia de hoje, tá? E não posso deixar de dar o meu recadinho do coração, vitorienses, desejo saúde e para isso, vacina da Covid no braço. Um grande abraço.